Olha só, aquele que multiplicou, Deus fala assim, vem festejar comigo. O patrão fala, você multiplicou? Bora, tem mais. Além de eu te dar mais, nós vamos festejar. O Senhor aqui está dizendo que é festa, é alegria, é avivamento, é glória, é poder. Irmão, crente que fica aí, jogado, com cara feia, emburrado, e tá olhando a vida do irmão que pula, que grita, que faz. Sabe o que está faltando? Força. Está faltando força. Sabe por quê? Porque o Senhor diz, a palavra dele diz, não sou eu que estou dizendo. A alegria do Senhor é a nossa. Você está forte? E por que não tem deixado resplandecer a alegria através de você? A alegria do Senhor é a nossa força. Um povo alegre, um povo que mesmo em meio a situações difíceis, estão alegres, estão na presença do Senhor, estão adorando, porque não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. Ah, mas você não sabe, Ju, o que está acontecendo com a minha casa, com a minha família. Tá, irmão, eu sei que não é fácil. Sabe por que eu sei? Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Quantas e quantas vezes Jesus vai dizer, levanta, tem de bom ânimo. Quantas vezes Paulo vai dizer, anima-te uns aos outros, levanta, se anima. O povo cristão, o povo do avivamento é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que mesmo em meio às lutas, às dores, não se deixa cair. E isso não é negligenciar a dor, viu? Não é. Isso daí não é não potencializar a dor. Porque eu sei que ela está ali. Mas se eu potencializar, mais eu vou me afundar. Então eu preciso potencializar aquilo que Deus falou para mim. E não aquilo que Satanás tem feito. E não aquilo que os meus sentimentos têm dito. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ter tristeza, que a sua vida vai ser, oh meu Deus. Não, irmãos, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que mesmo em meio a tudo isso, flui algo extraordinário, flui algo sobrenatural. É como se você entra numa terra assim, terra escura, cinza. Uma vez eu tive um sonho assim, que eu chegava num lugar, estava tudo muito escuro, parecia zumbis e tantas coisas, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo nesse lugar? E no sonho eu falava para Deus, me tira daqui. E era uma realidade. Por que era uma realidade? Porque eu estava potencializando o que era ruim. Então quando eu começo a clamar e potencializar, ainda que esteja tudo acinzentado, ainda que esteja tudo em luta, eu vou olhar para o alto, porque eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É Ele que vai enviar. É Ele que envia. Temos momentos de dores, temos momentos de tribulação. Temos, irmãos. Ninguém aqui está... Ninguém, nem... Quem falar que falar, você não tem uma prova? Não, morreu então. Morreu, esqueceram de enterrar. Né? Morreu, esqueceu de enterrar, está em Nárnia, né, que nem o povo fala aí. Porque não tem como. A gente está no mundo não tem como a gente fugir disso. Mas existe para nós, que acreditamos, um escape. E esse escape é Jesus Cristo. E esse escape, ele traz alegria. Esse escape, ele traz força, ele traz ânimo, ele traz energia, ele traz uma eletricidade no teu espírito, que passa na tua alma, que vem no teu corpo, que você não consegue se conter.
Você não consegue, porque estremece. A carne estremece. Porque ele manda isso. Ele manda esse conjunto, ele conquistou na cruz também. Ele conquistou energia, paz, tudo para nós. Então precisamos entrar neste lugar. Precisamos acreditar que existe este lugar. Ah, Ju, mas esse lugar é lá no céu, na eternidade. Mas o Senhor falou que poderemos começar aqui. Poderemos começar a viver aqui tudo isso. Vamos ser confundidos como louco. Vamos ser confundidos como tantas coisas. Mas isso já não importa mais. Isso já não importa. Porque só quem bebe do vinho do Espírito, das águas do Espírito, meu filho, só quem entra no rio consegue. Não dá para explicar. Se você for sentar com uma pessoa que não mergulha, você vai perder tempo. Porque não tem explicação para isso. E ninguém explica Deus. Ninguém explica as coisas sobrenaturais que acontecem. As coisas do reino de Deus são extraordinárias. Então, se você quer subir de nível no reino espiritual, você vai ter que entregar o controle. Você vai ter que dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu vou. Eu não estou entendendo, mas eu quero. Eu não estou entendendo, mas eu quero, Jesus. Eu vou entrar nesse rio. Eu vou mergulhar nessas águas. O pessoal que estava lá, olha o pessoal, né? Tem hora que as palavras. O pessoal que estava lá em Atos 2, estava tudo lá reunidos e Senhor, Jesus foi, e agora? Jesus foi, está ali aquele povo, e aí vem a presença do Espírito Santo, e batiza com fogo, e fala novas línguas, e uma confusão, uma confusão e uma loucura para quem estava de fora, mas quem estava dentro entendia tudo que o outro estava falando. Um falava numa língua, outro na outra, e estava ali, todos se entendendo. Mas quem olhava de fora dizia: o que é isso? Que loucura é essa? Sabe o que diz? Você vai ler lá em Atos 2. Estão bêbados. Estão bêbados, olha só. Não é isso? Embriagados. É isso que vão dizer. É isso. E não importa, irmão. Você precisa se desligar. Você precisa virar essa chave. Se você quer viver as coisas do reino de Deus, você vai ter que virar isso. Você vai ter que desconectar isso. Ah, porque estão falando, então que fale. Porque daqui a pouco, aquele que está falando vai estar caindo aqui numa unção tão poderosa, tão gloriosa, que ele vai entender o que é. Ah, mas eu não me permito porque tem fulano olhando. Ah, mas aquele irmão não é assim. Irmão, desconecta. Desliga. O irmão não quer, vai você. Sabe o que vai acontecer? O 100 dele vai pular pro seu colo, rapaz. Se você não quer, manda para mim, Jesus, que eu quero. É livre-arbítrio. Mas você precisa decidir: eu quero isso, então eu vou de fato nisso. Uma igreja precisa estar alinhada. O que tem sido ministrado nesse altar aqui é o avivamento. Aí na hora do avivamento, Deus está mandando glória, Deus está mandando poder, e o irmão está olhando ao outro e está curiando e está falando: eita, o que é isso? Essa daqui está doida. Irmão, você vai perder a sua vez. E sabe onde você vai parar? Joguem fora na escuridão. O empregado inútil, ele vai chorar e ranger os dentes. Mas aqui não. Aqui não tem ninguém. Aqui não. Aqui, se tinha até agora, acabou. Se tinha até esse momento, acabou. Toda resistência humana contra o avivamento, toda resistência humana contra a glória de Deus, agora em nome de Jesus,
Jesus. Irmãos, não é demônio que impede de você receber a unção, de você receber a alegria. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, eu nunca falei isso no altar. Que quando eu cheguei aqui, na igreja, eu vim de igreja muito, como que eu posso dizer? Dá a palavra de Jesus. Muito, como que eu posso dizer, pastor? Clássica, tradicional, isso. E eu me batizei assim. E quando eu cheguei aqui, eu vi a Carminha, a pastora, estava orando por ela, alguém. E ela recebeu uma unção e ela dava tanta risada. E ela ria, e ela ria, e ela ria. E ela ria. Aí eu olhei para o lado e falei, meu Deus, que loucura é essa aí? Mas aí eu fiquei quieta, fui embora. E fui com aquilo pensando. Aí eu perguntando para Deus no meu pensamento. Falei, Deus, eu nunca vi uma coisa dessa na minha trajetória de vida, assim, né? Vai e volta na igreja, porque era uma loucura. Mas eu nunca vi na igreja alguém desse jeito. Parece que a mulher está bêbada, embriagada. Se fosse dizer aí, até fumou um, sei lá o que foi. Falei, que brisa é essa, gente? Aí eu entendi. Foi passando o tempo. E eu falei, eu não sei o que é, mas eu quero disso, Jesus. Eu tinha uma tristeza tão grande, irmão, no meu coração. Tão grande. A ponto de eu tirar a minha própria vida. Querer tirar a própria vida. Depressão, nível mais que você possa imaginar. Pessoas ao redor, às vezes, podiam nem ter percebido. Mas dentro de mim tinha um vazio, um buraco. E eu falei, Deus, eu quero entrar nessa loucura. Eu quero entrar nisso daí, Jesus. Eu vou mergulhar nisso. Irmão, chegou um dia, eu vim aqui no culto, mas eu só chorava. Foi do começo ao fim, e eu gritava, e eu falava, para, louca. E eu gritava, falei, o que está acontecendo comigo? E eu estava sendo curada, E aquela tristeza, aquela angústia estava indo embora. E o Senhor começou a limpar o odre, porque Deus disse que não coloca vinho novo em odres velhos. E Ele começou a jogar aquela água, e Ele começou a limpar, a purificar. E hoje, irmão, eu estou tão cheia dessa alegria, dessa unção, que eu não consigo me conter. Há pessoas que falam, surtou, ficou doida. Eu falei, eu fiquei mesmo, porque eu encontrei o meu amor, eu encontrei o meu amado. E Ele traz vida. Quando você começa a se encontrar com Jesus, Ele começa a trazer vida. E chegou um tempo que a outra começou a rir. Aí foi a outra. Eu cantei, eu falei, meu Deus, e eu rindo. Eu falei, irmão, meu maxilar, eu falei, vai dar problema aqui. Porque foi uma unção de alegria tão grande. Foi um vinho novo. Foi um vinho. Eu estava totalmente embriagada, sem tomar uma gota de álcool. Sabe o que é isso? A brisa do Espírito Santo. Quer que eu traduza na sua língua? A brisa do Espírito Santo. Você não precisa fumar nada, você não precisa beber nada, mas você tem uma alegria e uma satisfação surreal, sobrenatural. Oh, aleluia. E essa alegria, ela precisa estar em nós. Porque, presta atenção, Jesus traz vida, não é verdade? Eu sou o caminho. Aí o diabo veio para... Quem mata, rouba e destrói, fica como? Está sempre triste e planejando algo contra alguém.
Ou estão fazendo alguma coisa contra mim, ou eu vou pegar, ou eu vou assaltar, ou eu vou matar, ou eu vou fazer, eu vou roubar. Mas ele não tem paz. Ele não tem vida. Aí quando fala Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem tem vida é diferente. Quem tem vida floresce. É que começa a sair um brilho de dentro de nós, porque dentro de nós aquilo que estava sujo, sabe? A raiva, o ódio, essas coisas, começa a fazer a gente fazer assim, ó. Fechar a cara. Aí você vai ver, não dá medo de pessoa que anda na rua assim, ó. Aí você já olha pro lado e fala, vai me bater, vai me assaltar, não é? Mas quando você vê uma pessoa com vida, que ela tá passando na rua e ela tá rindo, tá brincando, você não dá vontade de correr atrás e fala, o que foi? Tá tudo tão ruim e você tá assim? Então é uma frequência. E a frequência do Espírito é vida. A frequência do Espírito é paz. Não estou dizendo que você vai ver eu 24 horas, não, porque eu não sou de ficar rindo. Você não vai viver 24 horas, não, porque eu sou uma pessoa bem... Mas, irmãos, é uma diferença grande.